Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa 7ª unidade e nessa unidade nós vamos ver um pouco sobre biogeografia de ilhas e formações biológicas do Brasil e do mundo. Bem, essa é uma das aulas que eu mais gosto, eu sou bem suspeita de falar, porque biogeografia de ilhas é um dos conteúdos que eu acho bem fantástico. E apesar de, desde o começo da disciplina, nós temos visto vários conteúdos não tão atrativos, podemos assim dizer, né? Como a formação de bacias sedimentares, como as estruturas geológicas, né? Eu acho que o conteúdo da deriva continental é bem legal, né? Porque daí a gente já entra na biogeografia para entender o padrão de distribuição das espécies, né? E aí a gente já entra também na ecologia. O conteúdo de biogeografia de ilhas, ele é um conteúdo muito utilizado ultimamente, tá? E não é porque a gente tenta explicar somente o que acontece em ilhas insulares, né, reais. É porque esse conteúdo, ele é aplicado na ecologia da conservação. Bem, a teoria de biogeografia de ilhas, ela foi proposta por MacArthur e Wilson em 1967. Ela não é uma teoria atual, né? Ela não foi proposta nas últimas décadas, mas ela também não é tão antiga. E era uma das teorias mais utilizadas na previsão da biodiversidade de espécies em comunidades. Então, eles fizeram essa teoria, né? Então, eles publicaram essa teoria neste livro aqui. Bem, então vamos entender do que se trata a teoria de biogeografia de ilhas, tá? Bom, essa teoria ela tem como pressupostos que as comunidades insulares elas são mais pobres em espécies do que comunidades continentais. Então, aqui, esse desenho mais à direita representaria um continente. E aqui nós temos uma ilha, né? Então, são comunidades insulares. A quantidade de espécies que nós temos nas ilhas, elas são menores do que a quantidade que nós temos de espécies nos continentes. Então, notem que aqui a gente tem muito mais cores, né? Que representam as espécies. Então, aqui a gente tem laranja, azul, um azul clarinho, né? As cores que nós não temos aqui na ilha. Bom, ela também fala que a riqueza de espécies ela aumenta com o tamanho da ilha. Então, quanto maior o tamanho da ilha, maior vai ser a riqueza de espécies. É uma regressão linear, tá? Então, quanto mais eu aumento, né? Quanto maior o tamanho da área, maior o tamanho da minha riqueza. E terceiro, né? Fala que a riqueza de espécies ela diminui com o aumento do isolamento da ilha. Então, quanto mais isolada uma ilha está de outras ilhas ou do continente, né? Quanto mais distante, mais isolada essa ilha está do continente, menor vai ser a sua riqueza. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos, eu vou estar mostrando vários para vocês, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma ilha grande, aqui a gente tem uma ilha pequena, tá? E aqui a gente tem uma ilha perto e aqui a gente tem uma ilha distante do continente. Então, quanto maior a área, maior a riqueza. Então, essa ilha aqui vai ser mais rica do que essa ilha aqui. É uma relação tamanho, né, espécie-área. Então, quanto maior a área, mais a quantidade de indivíduos de espécies que vão conseguir colonizar esse local. Pensa num alvo, né? Quando você está brincando do tiro ao alvo. Se o alvo for pequenininho, né? Qual a chance de você acertar? Então, quanto maior o alvo, mais a chance de você acertar. Aqui, quanto maior a ilha, maior vai ser a quantidade de espécies que nós vamos ter. E as espécies perto, né? Elas têm uma riqueza maior do que as espécies distantes. Pensa que você está brincando de atirar lixo no lixeiro. Se você joga o lixo e ele está perto, você consegue acertar. Quanto mais distante ele está, mais difícil fica você acertar. Então, esses são os exemplos. Então, olha aqui, relação espécie-área, quanto maior a área, maior a riqueza, né? E relação distância-espécie, quanto maior a distância, menor a riqueza. Então, nós temos a influência do tamanho e do isolamento da ilha influenciando na riqueza. Bom, essa teoria ela estava baseada numa premissa de que as ilhas elas não funcionam como um sistema fechado. Então, aqui nós vamos ter o processo de imigração agindo aqui, tá? Então, olha só,
Aqui é um outro exemplo que eu quis mostrar para você, que seria o continente, e esse aqui seriam ilhas, ó, ilha 1, ilha 2, ilha 3, ilha 4. Notem que aqui, ó, a ilha 1, ela tem uma riqueza maior que a ilha 3. Então, a ilha 1 tem uma riqueza maior que a ilha 3. Por quê? Elas têm o mesmo tamanho, mas a ilha 1 tem uma riqueza maior, porque ela está mais próxima do continente, tá? Então, olha aqui, a ilha 2 tem uma riqueza maior que a ilha 4. Por quê? A ilha 2 e a ilha 4 têm o mesmo tamanho, mas a ilha 2 está mais próxima do continente. Então, o isolamento dela aqui está menor, né? Então, por isso, a ilha 2 tem uma riqueza maior. Aqui embaixo fala que a ilha 3 ela é mais rica que a ilha 4. Elas estão na mesma distância. Mas a ilha 3 ela é maior, por isso ela é mais rica. E aqui fala que a ilha 1 é mais rica que a ilha 2. Por que que a ilha 1 seria mais rica que a ilha 2? Porque a ilha 1, elas estão na mesma distância, mas ela também apresenta uma área maior, tá? Então, assim a gente consegue entender essa relação distância e área. E por último, né, o número de espécies em uma ilha, ele vai representar um equilíbrio entre a taxa de colonização e a taxa de extinção, ou seja, a taxa de indivíduos que chegam e conseguem colonizar aquele ambiente e a taxa de espécies, né, que vão se extinguindo naquele ambiente. Então, o número de riqueza de uma ilha, ele é representado, então, pelo equilíbrio entre essas taxas de colonização e extinção. Aqui em vermelho a gente tem a taxa de extinção e aqui em preto, a gente tem a taxa de colonização. E aqui no centro, ó, o S representa a riqueza, né? Seria o equilíbrio entre as taxas de extinção e colonização. Aqui é um gráfico bem clássico da teoria de biogeografia de ilhas, tá? Então, olha aqui, a gente tem esses dois aqui de verde, essas duas linhas verdes aqui, representando a extinção. Então, aqui nós temos essa ilha pontilhada, que são ilhas pequenas, e essa linha contínua aqui, que representam ilhas grandes, tá? Taxa de extinção de ilhas pequenas e ilhas grandes. E aqui a gente tem a colonização de essa linha pontilhada aqui de ilhas distantes, né? A colonização de ilhas distantes, e aqui a colonização de ilhas próximas. Novamente, nós vamos ter o equilíbrio entre a extinção e a colonização, tá? Então, qual seria o equilíbrio entre a extinção e a colonização? Seria aqui nas intersecções entre essas linhas. Então, por exemplo, ó, aqui seria o equilíbrio, né? A riqueza daquela ilha, representando, então, se uma ilha ela for pequena e distante. Aqui nós teríamos, né, o equilíbrio se uma ilha ela for perto e pequena. Aqui nós temos o equilíbrio se uma ilha for grande e próxima. E aqui seria o equilíbrio se uma ilha ela for distante e grande, tá? Então, esses seriam os pontos de equilíbrio. Vou mostrar novamente para vocês essa questão. Bem, eu vou falar para vocês um pouco sobre a relação entre a área de uma ilha e a taxa de extinção. Então, quando a área de uma ilha ela for menor que a área mínima necessária para aquele organismo, para aquela espécie sobreviver, então vai ocorrer o quê? A extinção daquela população. Quando a gente tem a redução da heterogeneidade de hábitats, né? Quando a gente tem hábitats muito homogêneos, então também vai ocorrer a extinção de determinadas espécies. Quando ocorre a intensificação de competição inter e intraespecíficos, devido à escassez de recurso, espécies também podem ser extintas. E ilhas pequenas, né, elas também aumentam o risco de extinções estocásticas por alguma coisa extraordinária que acontece, pode chegar e devastar determinada população, determinadas espécies. Bom, as plantas, elas são mais adaptadas às viagens de longa distância. Então, nós temos plantas que são, né, que conseguem voar longas distâncias, plantas que flutuam longas distâncias, plantas que são aderidas, né, a mamíferos e assim elas conseguem percorrer um grande caminho até ela se soltar ali por alguma coisa e germinar, e plantas que são transportadas e podem germinar 2 semanas depois, né, que elas estão no trato digestivo. Então, no geral, as plantas elas são mais adaptadas a longas viagens. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês das Ilhas de Galápagos. Olha só, aqui nós temos a América do Sul e aqui, ó, as Ilhas de Galápagos, ó, que elas aumentadas, né? Com relação às espécies,
que nós temos nessas ilhas. Então, nós temos a colonização de 378 espécies vegetais, sendo que dessas espécies, 60 elas têm a dispersão por aves, 31 tem a dispersão por vento e 9% tem a dispersão pelo mar. E também eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né, de como a extinção ela acontece muito mais em ilhas do que no continente. Então, olha aqui, ó. 90% da extinção das espécies de aves ocorrem em ilhas. Essa taxa é 50 vezes maior do que no continente. O continente ele é considerado uma fonte, porque a gente tem muita espécie, muita espécie, e aí a fonte ela manda espécies, né, para esta ilha, para as ilhas, né, não para essa, para várias ilhas. E dessas extinções, 75% ocorrem em pequenas ilhas. É aquilo, quanto menor o tamanho de uma ilha, maior vai ser a chance de uma espécie ela se extinguir ali, até porque a gente tem ali os fatores estocásticos que podem estar influenciando nas extinções, tá? Então aqui alguns exemplos, ó. Aves. Então, nós temos 97 espécies que se extinguiram em ilha e apenas 17 em continentes. Moluscos, 151 espécies que se extinguiram em ilha e 40 em continentes. Mamíferos, 34 em ilhas e 24 em continentes. Répteis, 22 em ilhas e apenas 1 em continente. E insetos, a gente tem 51 espécies de insetos que se extinguiram em ilhas e apenas 10 em continente. Então, aqui a gente consegue ver, né, a comprovação de como realmente em ilhas a taxa de extinção é muito maior do que no continente. Bem, nós vimos ali os pressupostos da teoria de biogeografia de ilhas, como que funciona, mas essa teoria ela pode ser aplicada somente para ilhas? Não. Essa relação espécie-área, isolamento, né, com taxa de extinção, foi percebido que ela não acontece somente em ambientes insulares. Então, nós temos topos de montanhas que funcionam como ilhas, cavernas que funcionam como ilhas, fragmentos de vegetação, como as que a gente está vendo aqui, que é muito comum hoje na nossa paisagem, visto que os seres humanos destroem muito o ambiente, né, e partes isoladas em deserto. Então, todos esses ambientes, eles funcionam como ilha. Então, quando a gente viaja, por exemplo, de carro, aqui em Rondônia, ainda não é tão comum, mas quando a gente passa pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, é muito comum você ver plantação, quilômetros de plantação, e aí você tem aqui, ó, um pedacinho de fragmento, uma floresta, né? E aí, às vezes, a pessoa acha, nossa, que legal, tô conservando o ambiente, mas, na verdade, aquilo, ele funciona como uma ilha, né? Ele não tem ali um continente próximo que vai estar mandando espécies para ali, ou seja, muitos fragmentos desse, ao longo dos anos, as espécies, elas vão se extinguir, elas vão sumir dali, porque não tem como a espécie ela atravessar todo esse mar, que no caso é vegetação agrícola, para chegar nesse ambiente. Então eu já comecei a fazer essa analogia para vocês entre os fragmentos e a ilha, porque eu não me aguento, eu gosto muito desse conteúdo da conservação, tá? Então a gente consegue fazer essa comparação com esses fragmentos, comparando ele com ilhas. E também tem mais um tipo de microhabitat que pode funcionar como uma ilha, que às vezes as pessoas não se dão conta, que são os cupinzeiros. Vocês já viram paisagens com um monte de cupinzeiro, né? Que os pecuaristas podem considerar que são pragas, mas esses cupinzeiros eles estão funcionando como uma ilha. No caso da paisagem, é até bom. Por quê? Porque ele vai agrupar, vai alojar indivíduos, né, que não estão conseguindo sobreviver ali na pastagem. Então, você pode encontrar serpentes, roedores e várias espécies de invertebrados, tá? Mas eles também podem funcionar como uma ilha, porque se esses bichos se escondem, se agrupam no cupinzeiro e eles não conseguem atravessar a matriz para chegar em outro cupinzeiro, então eles são isolados. Essa teoria era aplicada no projeto de reservas naturais em paisagens terrestres, né? E aí, quando a gente retrata a questão da conservação, quando a gente leva a teoria de biogeografia de ilhas para a conservação, o que mais pega nessa teoria é uma coisa que eu vou deixar para vocês aí, uma pergunta para vocês refletirem, porque não é o objetivo da nossa disciplina, mas é uma pergunta muito legal, né?
que seria melhor? O que vocês acham que seria melhor? Preservar um único fragmento grande ou vários fragmentos pequenos, né? Então, você está responsável ali numa reserva de construir, de delimitar uma área que vai ser preservada. O que você levaria em consideração? Na verdade, a gente não trabalhou, né? Eu não falei para vocês quais as características que devem ser levadas em considerações. Quando a gente trata de fragmentos, a gente fala de forma de fragmento, a gente tem que fazer um levantamento das espécies, né? Do isolamento deles. Mas assim, a grosso modo, o que vocês acham que seria o melhor? Preservar um único fragmento grande, né? Ou preservar vários pequenos, tá bom? Então essa é uma das questões ali que é tratados, né, em ecologia de paisagens, em ecologia de conservação, tá bom? Bom, então aqui novamente mostrando que existe um equilíbrio entre a extinção e também a imigração de espécies, né, a colonização de espécies que chegam naquela ilha. Então a gente tem aqui um equilíbrio entre essa taxa de extinção e de colonização. E aqui, ó, aqui em azul mostra a taxa de colonização, em vermelho aqui as taxas de extinção. Então, aqui seria a quantidade de espécies, então, de uma ilha pequena, né, o equilíbrio entre a colonização e a extinção, e aqui o equilíbrio entre a colonização e a extinção de uma ilha grande. Aqui nesse gráfico de cima é um que eu mostrei para vocês lá atrás, que mostrava assim qual é o ponto de equilíbrio, né, entre uma ilha, ó, distante e pequena, seria aqui, né? Entre uma ilha próxima e pequena, entre uma ilha distante e grande e entre uma ilha próxima e grande, tá? Então nós temos estes gráficos que são clássicos da biogeografia. E aqui só um exemplo para vocês, ó, da riqueza de aves na ilha de Åland, que é uma ilha na Finlândia. Então olha só, quanto maior o tamanho da área, né, maior é a quantidade de espécies. Então note que nós temos aqui, ó, uma regressão linear. Quanto maior o tamanho da área, maior a quantidade de espécies. Uma característica, ela está correlacionada com a outra. Bem, então aproveitando que nós estamos falando um pouco sobre fragmentos florestais, né, que é bem utilizado na ecologia de conservação, vamos falar um pouco sobre a diversidade biológica, tá? Então, onde a gente tem, quais são os ambientes que a gente tem uma maior quantidade de diversidade biológica? Os ambientes que a gente tem essa maior quantidade de diversidade biológica são as florestas tropicais. Então, as florestas tropicais, elas têm a maior riqueza, né, de espécies do planeta. Então, por que essas áreas, elas têm uma maior riqueza de espécies? Então, aqui, ó, eu coloquei esse mapa que a gente mostra aqui, ó, a zona polar, que está representada em azul. Aqui em laranja é a zona temperada. E aqui em vermelho, ó, é a faixa, né, onde nós temos as florestas tropicais, que elas estão aqui entre os trópicos e no meio aqui, ó, passando a linha do Equador. Então, aqui são localizadas as florestas tropicais. Por que as florestas tropicais elas têm uma maior riqueza? Bom, essas áreas, elas recebem uma maior quantidade de luz, então a incidência dos raios solares nessa área, ela é maior do que nas zonas temperadas e aqui, né, na zona polar. E os raios solares, eles atingem ali a Terra num ângulo de 90 graus. E isso faz com que as espécies vegetais, elas atinjam a sua taxa máxima de fotossíntese. Então, a gente vai ter uma maior riqueza de espécies vegetais e, consequentemente, né, a gente vai ter uma maior riqueza das outras espécies que estão relacionadas com as espécies vegetais. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai começar falando sobre os ecossistemas terrestres brasileiros e depois nós vamos passar para os mundiais. Bom, os principais ecossistemas terrestres brasileiros vão ser a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, Caatinga, Pantanal e o Pampa. Então, a floresta amazônica é o local onde nós vivemos, vocês conhecem muito bem, tá? Ela tem uma área muito maior do que a região que nós habitamos. Ela ocupa mais ou menos 42% do Brasil. E além do Brasil, ela ainda ocupa, né, outros países como a Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. Então, esse seria todo o tamanho da floresta amazônica. Essa floresta ela é a maior floresta tropical do mundo. Dentro do Brasil, então, ela está localizada nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
e ela tem 20% de todas as espécies vivas, né, do planeta Terra estão na Amazônia. Mas uma característica importante, apesar dela ter uma grande biodiversidade, ela ser muito rica, é que essa floresta ela tem solos pobres. Então, por que o solo é considerado pobre na floresta amazônica, né? Porque nesse solo a gente tem uma intensa decomposição da matéria orgânica. A gente tem muitos organismos que fazem a decomposição da matéria orgânica, então ele não é um solo rico. Inclusive, esse é um dos motivos que a gente não tem uma agricultura tão forte na Amazônia, né? Na Amazônia é muito mais forte a pecuária, porque o solo daqui, ele não é tão fácil de manejar como o solo, por exemplo, do Cerrado. Bom, vou falar agora da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, originalmente, ela tinha uma área de 1.315.460 km². Atualmente, ela tem uma área de 102.012 km², né? Olha a redução da área da Mata Atlântica. E ela abrange Paraguai, Brasil e Argentina. No Brasil, ainda resta cerca de 7% dessa mata. No Paraguai tem 15% e na Argentina a gente tem 45% dessa mata. A Mata Atlântica, ela abrangia 17 estados brasileiros, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tinha também um pouco em Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Esses eram os estados. Mas, apesar dela ainda estar localizada, ser considerada na localização desses estados, né? A parte realmente de mata mesmo, ela é muito pouca, né? E uma das explorações que começou, que foi o início para a destruição da Mata Atlântica, foi a grande exploração do pau-brasil, tá? Então, olha só, a primeira foi a retirada intensa do pau-brasil, que causou grande devastação nessa mata, e segundo também porque a colonização do nosso país, né, começou pela Mata Atlântica e as maiores cidades que nós temos estão localizadas na Mata Atlântica. Então a gente tem uma grande pressão urbana econômica nessa mata, o que fez com que ela reduzisse, né, a 7%. Mas, apesar de tudo, a Mata Atlântica ela sempre teve uma grande diversidade de espécies. Aqui é só uma figura para mostrar como que era a área da Mata Atlântica em 1500 e aqui a área da Mata Atlântica em 2007. Inacreditável a redução deste bioma. O Cerrado ocupa 22% do Brasil e ele ocorre predominantemente na região de Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas. A vegetação do Cerrado ela é uma vegetação bem típica, né? Ela tem as espécies geralmente são rasteiras e arbóreas, elas vão possuir os caules retorcidos e as cascas bem grossas, que é para conseguir sobreviver nas condições que o cerrado oferece, né? E essas espécies vegetais, elas têm as plantas bem profundas, por quê? Porque no cerrado a gente tem um período de chuva e um período de seca. Então, 6 meses eles passam ali no período de seca, então as espécies elas têm que ter adaptações para sobreviver a esse período de seca. E ele é um bioma bastante ameaçado por monoculturas. Então, quem passa pelo Mato Grosso do Sul, vê que praticamente a gente só vê lavouras, tá? Então, este bioma, ele já é considerado um hotspot, porque ele tem uma grande riqueza, uma grande diversidade de espécies, mas ele perdeu muita área, e essa área foi perdida para a agricultura. A caatinga, ela ocorre nos estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Características da caatinga é que elas possuem, né, chuvas escassas e irregulares com longos períodos de seca maiores até que do cerrado, né? Elas têm predominância de plantas com espinhos, porque são adaptações para viver nessa condição de seca extrema, né? E ela tem ali uma vegetação rasteira. O Pantanal ele está localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E durante a chuva ele forma a maior região alagada do mundo, tá? Então o Pantanal ele também tem uma grande biodiversidade, ele tem uma grande diversidade de aves, a gente tem várias espécies típicas do Pantanal, né? E a gente tem várias espécies não só de aves, como também outros grupos, né? A gente tem a sucuri, o cervo do Pantanal e a onça pintada, que são bem característicos dessa região.
E o Pampa? O Pampa, ele é restrito ao Rio Grande do Sul, tá? Então, ele é um ecossistema que ocorre somente lá no Rio Grande do Sul. Ele possui uma região herbácea formada por gramíneas, tá? E ele é bastante utilizado para a criação de gado. Ele tem uma grande diversidade de gramíneas e tem cerca, né, de 500 espécies de aves. Bem, então esses são os ecossistemas que nós temos no Brasil. Mas, quando a gente para olhar, né, o planeta inteiro, né, quando a gente vê todas as regiões que nós temos no mundo, nós vamos ver que nós vamos ter, então, os biomas mundiais. E eu vou falar para vocês sobre alguns deles. Então, primeiro eu quero que vocês aproveitem essa imagem aqui para reparar que, geralmente, os biomas, apesar de estarem em continentes diferentes, eles estão localizados na mesma faixa geográfica, tá? Então, olha aqui, ó, esse roxinho aqui, que é a tundra, ó, está localizados na mesma faixa. Então, aqui após a tundra, nós temos esse verdinho claro aqui, que é a floresta de conífera ou taiga, está localizado na mesma faixa. Então, se vocês repararem, a gente tem essa continuidade dos biomas na mesma faixa geográfica. Então, vamos começar falando sobre a tundra, né? A tundra, ela possui uma vegetação herbácea que se desenvolve ali no degelo. Então, quando está acontecendo o descongelamento, né, da região, a vegetação ela começa a florar, né, que é quando as sementes elas vão encontrar condições adequadas para germinarem. Essas espécies vegetais elas têm um ciclo rápido, porque logo após um tempo já começa novamente a esfriar, né? A composição botânica desse bioma é em função do solo e do clima. E a gente vai ter ali várias espécies de musgos, de líquens e plantas rasteiras. Essas são as figuras que são características da região da tundra, tá? O solo, ele fica congelado a maior parte do ano. Ele é o bioma mais frio do planeta. E a palavra tundra, ela tem origem no finlandês, que significa tuntuna, que é uma planície sem árvore. Então, notem que nessas figuras que eu coloquei para vocês, nós não temos árvores. Então, a gente só tem a vegetação rasteira. Aqui são algumas espécies que são características da região da tundra, e aqui eu coloquei novamente no mapa, ó, a localização da tundra. Então, fica aqui próximo do Polo Norte. E notem que as espécies que são características da tundra, ó, são espécies, né, que são adaptadas a viver no gelo. Agora, falando sobre a taiga, ou também chamada de floresta boreal. Ela ocorre apenas no hemisfério norte. É uma floresta homogênea formada por coníferas. Ela também pode ser chamada de florestas coníferas. Então, ela tem abetos, ela tem pinheiros, que são espécies que são resistentes e perenes. E a Escandinávia e o Canadá utilizam essas espécies como matéria-prima na indústria de papel de celulose. Essas fotos que vocês estão vendo aqui são características, então, da taiga. Então, são as florestas coníferas. E aqui nós temos os animais, né, que são característicos da taiga. Note a diferença. Quando eu mostrei para vocês os animais que são característicos da tundra, eu mostrei praticamente só espécies brancas. Aqui, os animais característicos da taiga, a gente já tem espécies mais cinzentadas. Então, aqui a gente tem o lobo, aqui a gente tem o urso pardo, aqui a gente tem uma raposa da neve, né? Aqui a gente tem aquela coruja lapônica. Então, essas são algumas das espécies que habitam esse bioma mundial. E aqui, ó, está a faixa aqui da taiga. Ó, a taiga ela está localizada logo abaixo da tundra. Ela ainda não é uma região quente, né? Ainda tem ali, ela está muito próxima ainda do Polo Norte, tá? Então, ela também vai ter ali essas espécies que são adaptadas a essa temperatura aí, que esfria bastante. Agora a gente vai ver então as florestas temperadas. Típico do clima temperado são estações bem definidas. Então as 4 estações do ano elas são bem definidas, tá? Bem contrário do clima que nós encontramos aqui nas florestas tropicais, principalmente na nossa região. Então a gente não tem aqui primavera, verão, outono e inverno, não. Mas nos ambientes de florestas tropicais as estações elas são bem definidas. Essa floresta, ela recobria áreas que são hoje densamente povoadas, né? Ela é uma floresta decídua, ou seja, em determinada época do ano, ela perde folhas, né? Na estação do inverno, não são homogêneas. Então, nós temos vários ambientes dentro dessa floresta. Em regiões mais chuvosas, aparecem árvores de grande porte.
né? Então, olhem essa floresta temperada aqui, nós poderíamos até lembrar um pouco da floresta já tropical. Aqui está a localização da floresta temperada, ó. Note que ela vai estar acima do trópico, tá? E aqui são as espécies de animais características dessa floresta. Poderíamos dizer, né, em que são espécies de animais, poderíamos chamar de fofofauna, porque só aparece bichinho bonitinho. A pradaria. Pradaria, ela vai ter uma vegetação característica sendo herbácea, tá? Então são plantas pequenas, né, de porte herbáceo. A gente tem aqui ela localizada na América do Norte, aqui na América do Sul ela está na região dos Pampas, tá? A gente tem aqui ela também localizada na Ásia. Elas apresentam um relevo suavemente inclinado e nesses ambientes a gente também, as espécies que mais vão predominar vai ser a vegetação herbácea. Bom, as savanas. As savanas, elas são típicas de clima tropical. Olha só, já chegamos na parte quente, já chegamos nos trópicos. Ela vai ter uma estação seca e outra chuvosa. Há vários tipos de savana e as mais conhecidas são as savanas africanas, né, que é uma rica região zoogeográfica. Então, ela vai ter várias espécies de leões, zebras, girafas, elefantes, enfim. Várias espécies que são bem conhecidas por conta da mídia. Na América do Sul vão ocupar as áreas da Colômbia e da Venezuela. E no Brasil, elas aparecem como cerrado, tá? Em grande parte ali no centro-oeste, e vai ser composto por arbustos e gramíneas. Então, o cerrado, ele faz parte do bioma mundial, né, da savana. E também se encontra na Austrália. Aqui a localização das savanas, ó, aqui na América do Sul, tá? Aqui na África, onde a gente tem uma maior concentração das savanas, e aqui algumas espécies características da savana. Florestas tropicais. Bom, florestas tropicais não preciso nem falar, né? A gente vive na floresta tropical. Então, ela é uma área de ocorrência delimitada pelos trópicos. Ela tem elevada temperatura, nós que digamos, porque a gente sabe bem a temperatura que a gente passa aqui. E tem uma grande pluviosidade, mofando tudo de novembro a fevereiro, né? Então é bem isso mesmo. Então tem uma grande quantidade de chuva. E olha aqui na nossa região, a pluviosidade ela não é tão alta, porque a gente já está ali no sul da floresta amazônica. Em Manaus, em Belém, são os locais onde a pluviosidade é mais alta mesmo, onde chove todos os dias, tá? São ambientes heterogêneos, então a gente tem vários microambientes ali dentro, vários ambientes diferentes dentro da floresta. São ambientes, possuem espécies perenes. As florestas tropicais, né, elas possuem a maior biodiversidade entre todos os biomas. Então, próximo ao Equador, elas são mais densas e mais estratificadas do que, por exemplo, na região que nós habitamos. Essa diferença da floresta tropical, né, quanto mais próximo do Equador, a gente percebe muito. Se vocês tiverem a chance, por exemplo, já conhecem, né, a floresta tropical aqui em Rondônia, mas se vocês tiverem a chance de ir em Belém ou no Amazonas, vocês vão ver que a floresta tropical lá ela é muito diferente daqui, ela é muito maior, né, muito mais estratificada. Eu tive a chance de conhecer no Mato Grosso. E lá no Mato Grosso, eu conheci em 2 locais. Um bem no meio do Mato Grosso, que ficava, assim, próximo já a uma área de transição. E um bem no norte do Mato Grosso, que era um local totalmente diferente. Foi inacreditável ver a diferença da floresta amazônica dentro do mesmo estado, né? Mas é porque a gente já estava muito mais ao norte, né? O Mato Grosso é um estado grande, a gente já estava muito mais ao norte. E por isso que ela apresentava essa grande diferença aí na questão da densidade da estratificação. E quanto mais próximo do Equador ainda, Manaus, Belém, é mais diferente ainda. Aqui algumas espécies da fofofauna, tá? Amazônica. E aqui, amazônica não, tropical, né? E aqui é a localização das florestas tropicais, né? Que ficam entre os trópicos, assim, ó, especificamente porque passando pela linha do Equador. E por último, nós vamos falar sobre a região, o bioma desértico, né? Eles se adaptam à escassez de água e, em alguns casos, eles vão possuir plantas que são xerófitas extremas. As plantas possuem espinhos, que é para diminuir a evapotranspiração, né? Então, em vez de ter folha, elas têm espinhos. Os caules são cobertos por uma camada de cera para impedir a evaporação. E eles possuem raízes longas para absorção da umidade.
Então, a vegetação desértica ela é chamada de xeromorfa. Então, aqui, ó, nós temos algumas fotos características, né? E aqui, alguns locais em que nós temos essa vegetação desértica. Bem, pessoal, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Até mais!